área de infiltração é justamente essa infiltração no solo agrícola, gente. Então, como que nós podemos melhorar isso aqui? Quais são as medidas que melhoram essa produção? Então, nós temos aqui as APPs, que é área de proteção permanente, que são aquelas áreas que são instaladas, né, são mantidas ou instaladas às margens dos rios, então protegem os rios, protegem as represas, protegem as nascentes, olhos d'água. Então preserva esse ambiente de produção de água. Tá? Muito importante isso. E aí eu já aproveito aqui para fazer aquele gancho com vocês. Quando eu falava, né, nessa aula, falei na aula também de apresentação do conteúdo, que a preservação ambiental, gente, ela tem que gerar dinheiro, porque a preservação custa dinheiro. Vou explicar para vocês nesse caso aqui, ó. Quando você está falando de uma área de preservação ambiental, você tem que lembrar que o cara deixou de produzir aqui. Ele pagou por isso, mas ele não usa para produzir. Ele usa para preservar, e essa preservação vai ser para quem? Para toda a sociedade. Então, meu amigo, querendo ou não, nós temos proprietários rurais usando o dinheiro dele, que ele pagou, ele comprou para aquela área. Quando você vai olhar a matrícula do imóvel, tá lá. Tem a reserva ou não, o cara vai falar, ó, tem tanto de reserva legal e tanto de APP. Ele está comprando a área total. Talvez na negociação individual ali, pela situação dos rios, tal, o cara olha, tem um rio caudaloso dentro da propriedade dele, né, que ele tem tanta mata ciliar, tanta PP, que ele perde uma área considerável. Né? Então o cara pode até diminuir o valor por hectare, falar, aproveitável para a produção aqui é X. Aliás, hoje eles já estão fazendo isso. Antes não tinha muito essa discussão, mas hoje, quando a gente acompanha essa questão das medidas de propriedades, né, o pessoal está fazendo estudo, inclusive, por imagem de satélite, tem produtor que vem conversar comigo, vem conversar, pessoal de imobiliária, né, você sabe que eu ministro, já escrevi material também sobre avaliação de bens, né, de propriedades rurais. Então o pessoal vem muito hoje pedir essa análise de imagem de satélite para ver o quanto da área está comprometida com reserva legal e APP. E tem muita gente que acaba perdendo dinheiro por isso, na hora de vender a propriedade. Então ele está tendo um custo naquilo. E toda a sociedade está se beneficiando. E o detalhe, a responsabilidade de manter aquilo ali é dele. O produtor é responsabilizado por manter isso. Ele tem custos com isso. Ele tem que pagar os profissionais que vão fazer o levantamento, delimitar onde está. Se tiver irregularidade, tá, gente? Ele arca com isso dentro do sistema de fiscalização ambiental. Então perceba que tem um custo para ele isso. E toda a sociedade se beneficia disso aqui. Ó. Toda a sociedade está se beneficiando. Porque essa água que na propriedade dele está sendo gerada com qualidade, vai percorrer o rio, vai passar por 1, 2, 3, 4, 10 propriedades, vai chegar lá no final da bacia do rio Piava e vai ter lá a empresa coletando essa água e distribuindo para todo mundo aqui na cidade. Então, quanto mais o agricultor recebe pela sua produção agrícola, quanto mais ele recebe pelos serviços ambientais, que é uma aula que eu vou gravar sobre a nova lei de serviços ambientais, mais fácil, gente, ele estar motivado, inclusive ser cobrado para essa preservação ambiental. Tá? Porém, não só essas áreas de preservação direta, mas o próprio solo quando ele está bem estruturado, quando ele tem matéria orgânica, tá, gente? Quando ele não está compactado, todo esse solo está melhorando na absorção de água. E toda essa água vai abastecer lençóis, vai abastecer aquífero, que vai abastecer todo mundo de uma forma praticamente indistinta. Então, há uma diferença de você ter uma propriedade com solo mal cuidado, compactado. Aí você fala assim, o cara que está produzindo menos, isso é problema dele, a propriedade é dele. Aí vem toda aquela discussão, né, de
de propriedade, o direito à propriedade é uma liberdade absoluta. Peraí, vocês sabem que eu sou totalmente a favor das liberdades. Sou totalmente a favor das liberdades. Sou totalmente avesso a sistemas ditatoriais centralizados no Estado. Apesar de ser um servidor público, porque eu gosto da minha carreira como professor, gosto muito mesmo do que eu faço, mas sou um grande estimulador do empreendedorismo, até estimulo muito mais os meus alunos, aqui dentro do agronegócio como um todo, né? A gente estimula muito mais vocês serem empreendedores que saírem correndo atrás de concurso público por aí. Porém, gente, essa questão da liberdade absoluta com as propriedades não funciona, não é assim. Isso aí também é aquela questão dos extremos, né? A gente tem lá o extremo do fascismo, do comunismo, do Estado super, ultra, mega centralizador que faz tudo, e daquela absoluta liberdade da pessoa que tem a propriedade. Não funciona assim. Porque o cara vai ter uma grande área, por exemplo, e ele tem um péssimo sistema de gestão do seu solo, consequentemente, ele está produzindo muito menos água para a sociedade que alguém que investiu em plantio direto. Aí tem que ter uma intervenção do Estado, gente. Não estou dizendo uma intervenção econômica, mas uma intervenção regulatória. Onde se criem mecanismos, e aí tem que ter um sistema regulatório para isso, entende? Não tem como ser só atividade privada nesse momento. E aí não é o Estado interferindo direto na economia, gente. É o Estado fazendo aquela função primordial dele, que é a função regulatória. Tá? Para que pessoas que investam em plantio direto, consequentemente em um solo mais estruturado, e que aumente a absorção de água, é óbvio que essas pessoas têm que ter algum tipo de benefício. Mas para ter esse tipo de benefício, precisa ter um sistema regulatório. Entenderam isso? E aí tem que ter uma intervenção do Estado, sim. Agora, não olhar Estado só como o cara que é presidente, ou o bendito lá que é eleito só deputado e pronto. Não, não é isso o governador. Estado enquanto sociedade participando disso também. Tá bom? Bom, então, gente, quanto à água também nós temos um problema muito sério ainda no Brasil, tá? Muito sério aqui referenciando ao problema da água, que é a questão de contaminação com os agrotóxicos. Ainda devido aos nossos sistemas de pulverização, e tem aumentado muito a pulverização agrícola, nós temos sim casos de contaminação. Os resíduos no solo, tá, gente, que depois, quando você não tem novamente aqui, ó, um solo bem cuidado, esse solo vai ter resíduo de agrotóxico, pode sofrer aquela erosão laminar, quase imperceptível, que é a erosão laminar, e esse agrotóxico vai se acumular nos copos, né, de água que nós temos. Então isso é um problema muito sério também. Tá? Outra coisa, tá, que nós temos que pensar aqui, que já tem melhorado muito, dejetos. Da pecuária. Particularmente, nós temos produção de animais, tá, gente? Incluo aqui pecuária de bovinos, suínos, toda a criação, né, de animais, toda a produção zootécnica, que geram hoje resíduos em grande quantidade. Porque quando você fala de aves, por exemplo, o que aconteceu? Para chegar nessa capacidade produtiva que nós temos, com esse preço competitivo, tem que ser uma produção muito concentrada. Muito concentrada. E aí você colocou muitos animais juntos, você vai gerar no mesmo ambiente muitos dejetos. E esses dejetos têm que sofrer um processo, tá, gente? Tem que sofrer uma destinação correta, porque senão você pode estar contaminando. Né? Uma deposição, por exemplo, de cama de frango adequadamente distribuída para fertilização, excelente. Uma deposição de cama de frango em grandes quantidades, você pode gerar o quê? A contaminação do lençol freático. Lidar com aves que morrem, por exemplo. Quando você lida com essas aves, você vai depositar elas,
Se o local de deposição, tá, gente, não estiver adequadamente preparado, você vai colocar ali de dezenas, centenas e, em alguns casos, infelizmente, milhares de aves que vão gerar decomposição, tá, e pode também contaminar o lençol freático. Dejetos de suínos. Hoje é óbvio que o dejeto suíno está sendo bem mais trabalhado, depois ele é transportado para uma distribuição adequada para fertilização, geração de gás, mas ainda há casos de contaminação também. E esse trabalho tem que ser intensificado também com a pecuária, porque a pecuária é de corte, né? É de confinamento. A tendência é aumentar, Há estudos, inclusive nós postamos no nosso grupo de WhatsApp para saber mais, aquele grupo que foi brilhantemente criado pelo professor Miloca, e que os professores estão postando conteúdos para vocês. Eu postei uma reportagem que fala que boa parte dos pecuaristas vai, né, pecuaristas, gado agora mesmo, vai desaparecer. Vai desaparecer, gente. Tá, mas significa então que nós vamos reduzir pela metade a produção de carne? Não, não é isso. É que esses pecuaristas eles vão se transformar em parte produtores de grãos ou de outros produtos, vão passar a produzir grãos, e parte dessa produção extensiva vai ser produzida em confinamento. Então nós vamos ter ali a concentração de geração de resíduos e vamos ter que lidar com isso. Podemos transformar isso numa coisa positiva, ou podemos não lidar muito bem com essa característica da produção intensiva e gerar um problema ambiental, que vai contaminar lençóis freáticos. Um cenário para acontecer isso, você quer ver? Por exemplo, Paranavaí começou aquele movimento pela irrigação. E esse movimento, um pouco lentamente, mas ele está chegando, né, aqui em Moarama. Eu, particularmente, e outros professores do agronegócio, também estão divulgando essas ações dos grupos ali de Paranavaí, para que essa ideia, esse movimento da sociedade civil para um sistema de irrigação regional seja implantado aqui também. O governo do estado, pessoal, está apoiando. E o apoio estatal nesse momento, ele colabora sim, né? Está apoiando essas iniciativas para que se desenvolva esse sistema de irrigação. Esse sistema de irrigação, hoje, tá? Hoje, ele é focado no quê? No pessoal de produção de fruticultura. Porém, isso não vai impedir que tenha uma expansão, que vão estender esse processo de irrigação também para a produção de grãos. E você sabe que um dos problemas de produção de grãos aqui no Arenito é justamente ali quando você tem um veranico, uma estiagem, o solo arenoso não tem lá uma grande capacidade de preservação de umidade e, consequentemente, pode comprometer a produção. Todavia, se você tiver com variedades adequadas e você tiver um sistema de irrigação, pelo contrário, né? Se tiver um sistema de irrigação com a fertilização correta, o arenito pode se tornar um ambiente muito produtivo para grãos. Então, é natural que ocorra esse processo de substituição de pastagens. Aliás, diga-se passagem, isso é mais um ganho ambiental. Porque quando nós falamos de geração de pastagens degradadas, que é muito comum, nós temos pastagens que contribuem com o efeito estufa. Quando você muda esse cenário, você coloca pastagem irrigada, fertilizada, quando você coloca agricultura fertilizada, irrigada, que você começa a fazer, inclusive, a rotação de culturas com plantio, inclusive, de alguns ciclos, para você enriquecer a matéria orgânica do solo, você vai estar retirando o CO2 e aumentando a quantidade de matéria orgânica no solo. Então você está funcionando como um dreno de CO2, que vai diminuir o quê? O efeito estufa. Aliás, esse é um dos outros problemas que nós vamos citar aqui, já antecipo, que é a questão da geração do efeito estufa. Mas entenderam como isso vai promover uma mudança e, consequentemente, nós vamos aumentar essa produção localizada, intensificada de animais. Tá? Frango, gente, tendência a aumentar. Né? Aqui na nossa região, agora a Cevale reativou a fábrica aqui, né, o abatedouro. Então,
Com a Cevale agora, a possibilidade de aumentarmos o número de galpões de produção de frango é maior. Também já se escutam aí notícias da possibilidade de se instalar aqui a produção de suínos, talvez de matrizes. Então, mais um ambiente que nós vamos ter a produção concentrada. E é um caminho inevitável, como eu falei, nós temos que ser pragmáticos. Essa produção concentrada, tá, gente, em pequenos ambientes, com fornecimento de alimentação equilibrada, é uma realidade. E isso vai vir para o gado também, para o bovino. Que é um processo natural de substituição pela produção de grãos. E parte dessa produção de grãos vai ser justamente para produzir carne, porque a demanda de carne no mundo vai aumentar. A nossa e a do mundo vai aumentar, não vai diminuir. Então quando a gente fala que está saindo um grupo de produtores, ou eles vão vender a sua propriedade e alguém vai fazer esse processo de transição, ou eles vão fazer essa transição. Tudo bem? Muito bem. Outra coisa, tá, pessoal, que se faz uma crítica aí no uso de irrigação, né, é que, que risco que o uso da água na irrigação vai acabar com a água. Não é feito assim, tá, gente? É bom você estar consciente para você conscientizar as pessoas, né? É feito, gente, um estudo das bacias. O processo de irrigação aqui no Paraná, tá, é acompanhado pelo poder público. Então você tem que pedir uma autorização. Daí a importância do Estado. Lembra que eu falei para vocês? Que o Estado sim tem que atuar. Como? Com o processo regulatório. É a intervenção na dose correta do Estado. E não estar ele ali desempenhando atividade econômica. Aí gera as estatais que vira essa bagunça de corrupção que vocês estão vendo aí. Mas o processo regulatório tem que ser feito pelo Estado, gente. Você pode acabar com o Estado, acaba com o Estado hoje, vamos seguir aí os libertários, né? Pois bem, no dia seguinte tem alguém inaugurando um processo regulatório para criar o Estado de novo. Mantendo ele desse tamanho, ótimo, as coisas vão funcionar. E nós temos isso, então é feito um estudo, tá, gente? Onde se delimita a capacidade produtiva de água de uma bacia. E essas licenças, essas autorizações para o uso é feito dentro dessa capacidade de uso. Ah, mas e essa água? Essa água, gente, ela vai ser renovada. Aliás, quando você implanta numa região um sistema de irrigação, como o pessoal de Paranavaí está se movimentando, a tendência desse processo de renovação aqui, de uso e renovação, é melhorar. Por quê? Como você está falando de uma agricultura muito mais rentável, um dos componentes para essa agricultura ser muito mais rentável é um solo o quê? Um solo equilibrado, um solo bem cuidado, um solo drenável. Então nós vamos diminuir os processos erosivos, nós vamos aumentar o processo de drenagem, esse ciclo vai ficar mais rápido, né? E nós vamos ter mais água caminhando dentro desse lençol freático. Quando você tem pastagens degradadas, compactadas, pisadas aí, impermeabilizadas, ao contrário. Você até diminui essa infiltração e esse reservatório de água que está ali, gente. Entenderam? Então quando você tem um solo, né, uma propriedade que está ali com uma agricultura irrigada, fruticultura, que o cara tem grana e ele quer produzir mais ainda, ele vai investir mais ainda na estrutura desse solo. Quanto mais estruturado esse solo, mais fácil isso aqui, mais água chega nesse lençol e você tem água acumulada ali. Entenderam? Então você está investindo nessa produção. Qual outro grande problema que nós temos aqui? Vamos lá. O outro problema que nós temos, tá, gente, na agricultura, no agronegócio, agora de uma forma geral, é o ar, a atmosfera. A atmosfera. Por quê? Porque nós somos... no agronegócio, gente, nós somos agentes que entram assim, em grandes extensões. Tá? É um uso intensivo e é sim um uso agressivo, não vou ficar com ilusões.
tá, dos recursos naturais. E um dos ambientes, né, um dos componentes do ambiente, aliás, que a gente acaba interferindo bastante, é sim a atmosfera. Tá? Por quê? Bom, vamos começar aqui por aquilo que eu já estava lidando antes. Esse sistema de pulverização, gente, de agrotóxicos, principalmente o pessoal que buscou o recurso da aviação para aplicação de agrotóxicos, ela sofre um processo chamado deriva. E por mais que fale, não, mas tem regras, tem todo um processo regulatório que foi elaborado, e se segue esse processo regulatório. Sim, realmente eu concordo com isso. Não estou dizendo que não são empresas sérias, são profissionais sérios, que até porque são poucos as empresas, produtores que atuam com a aplicação aérea, de um controle muito mais fácil, de uma fiscalização muito mais fácil. Imagina você tentar fiscalizar os pulverizadores na agricultura. Não vai conseguir. Mas aí o que acontece, gente? É um sistema de aplicação onde você tem muito mais variáveis, questão dos ventos. Então ela sofre muito mais interferência e o risco de ocorrer incidentes e deriva é muito maior. E nós temos sim, né, podemos até estender aqui muitos casos de contaminação da propriedade do vizinho, afetando a cultura dele, como afetando os animais dele e afetando a saúde humana. E nós temos também aqui na Argentina. Você sabe que eu fiz o meu doutorado lá, onde eu estudei a questão, inclusive, dos agrotóxicos. E nós temos também lá vários casos de comunidades que foram contaminadas por pulverização agrícola. E há casos que não é só pulverização por aviões, não, né? Mas também pulverização com aplicadores terrestres. Né? Então isso é um problema e nós temos que buscar técnicas que diminuam isso cada vez mais. E eu já apresentei uma aqui. Qual que é a tendência natural agora? A tendência natural é partir para os drones com produtos que sejam aplicados localmente, produtos de grande concentração, então transporte em drone em quantidade pequena, porém são produtos com componentes que eles têm uma capacidade de fazer uma cobertura, né, na folha, nas estruturas vegetais de forma muito eficiente, mesmo quando aplicado em pequenas quantidades. Está 100% isso? Óbvio que não, está em testes, tem uma questão das grandes áreas, dessa autonomia de voo dos drones, e aí vai. Vão ter que criar vários mecanismos, mas a tendência é que haja uma substituição para isso. E essa substituição tem que apontar, tá, gente, para diminuição e, se possível, eliminação total do uso de agrotóxicos, porque a gente contribui com isso. Sim, nós contribuímos e temos que pensar em alternativas. Além dos agrotóxicos, tá, gente, um outro problema que nós enfrentamos é o famoso efeito estufa. O efeito estufa, ele é um fenômeno natural e que precisa ocorrer, porque senão o planeta seria um picolé. E como que ocorre esse efeito estufa? O Sol vai emitir radiação, gente, de alta frequência, de ondas curtas. Essa radiação, ela atravessa os gases da atmosfera, incide sobre o planeta e quando é refletido, ela volta na forma de ondas longas, que é a forma de energia do calor sensível. Então, na verdade, esse aquecimento provocado pelo Sol ele é de uma forma indireta, porque a energia que chega aqui não é propriamente o calor sensível. Ele vai atravessar, incidir no planeta e depois ele volta na forma de ondas longas, que é o calor. Ele poderia dissipar o calor, ele vai para o espaço, essas ondas não vão parar, vão bater aqui e voltar. Mas parte vai se acumular, por quê? Porque nós temos uma camada de gases na atmosfera que reflete esse calor. Então essas ondas longas elas não conseguem atravessar. É mais ou menos o comportamento do plástico ou do vidro de uma estufa.
Então por que a estufa fica quente? Né? Porque o vidro ele vai fazer isso, ele vai entrar a onda, né, de alta frequência, vai incidir no ambiente dentro da estufa e volta na forma de calor. O calor, quando chega ali, ele não atravessa. Entendeu? Então uma boa parte do calor é retido dentro da estufa. Carro é a mesma coisa. Você deixa o carro no sol, né? Pode ser até no inverno, por exemplo. Tá frio ali fora, você chega lá, né? Mas tem sol. Quando você entra no carro vai estar bem quente, porque ocorreu o fenômeno estufa dentro do carro. Beleza? Bom, e um dos gases, tá, gente, responsáveis por isso é o dióxido de carbono. E aí vem as, né, acusações que se fazem ao agronegócio. E aí, mais uma vez, nós somos aquele tipo de profissional, gente, tá, que tem que ser pragmático. Alguns de vocês, talvez, vão ter que fazer o discurso político também, não sei, né? Mas de preferência a gente tentar manter o equilíbrio técnico nessa hora. Sim, o agronegócio é um dos responsáveis pelo efeito estufa. Não tem que ficar dizendo, não, é a indústria, não sei o quê, não é o Brasil, é o fulano. Não, o Brasil também contribui. Agora, dentro dessa contribuição com o efeito estufa, nós temos que ver o quanto nós contribuímos. E o quanto nós podemos também contribuir com a solução desse problema. E aí entra essa questão da gestão ambiental. Porque parte da gestão ambiental é você estudar detalhadamente o que você está fazendo e colocar os dados ali, é você demonstrar o que está acontecendo. Então fica essa disputa de discurso, sabe essa questão de discurso? Eu vou dominar a narrativa aqui que fica aparecendo, né, dos jornalistas, de alguns políticos, e infelizmente até mesmo de alguns cientistas que não são cientistas neutros, que acabam tendo parcialidade no que estão falando. Então por isso que é importante o sistema de gestão ambiental. Porque você vai ter dados, vai estar aqui, ó. Sim, verdade, tem aqui o efeito estufa, mas é tanto que nós contribuímos. E é essa narrativa que a gente tem que apresentar. E também o que o agronegócio pode fazer para resolver isso, para diminuir isso. Então, quando se fala de desmatamento, sim, tem desmatamento, teve um monte, continua tendo. Aliás, vai ser um dos outros problemas que eu vou citar para vocês aqui, que é afetar a biodiversidade. Sim, óbvio, isso acontece. Mas hoje, atualmente, já com esse processo que ocorreu, o quanto está se contribuindo com o desmatamento para o efeito estufa? Quando você tem uma real dimensão do que está ocorrendo. E nós podemos entrar na solução, como eu falei para vocês. Quando nós temos o sistema, por exemplo, de plantio direto, substituímos, por exemplo, uma pastagem degradada e colocamos um plantio direto, com rotação de cultura e todas as técnicas recomendáveis, nós podemos promover a elevação da matéria orgânica no solo. E para se gerar essa matéria orgânica, os elementos produtores do ecossistema, gente, os vegetais, tiveram que retirar CO2 do ambiente e não contribuir com ele. Então perceba a importância da gente estar estudando isso, tá, gente? Conhecendo, tendo números. Isso, inclusive, tem que ser de uma forma não só individualizada no produtor, mas isso tem que ser criado programas, né? Programas dentro das cooperativas, pode-se criar associações, pode ser feito isso pelo Estado, né? Para fazer um levantamento e até mesmo mapear isso, o quanto de matéria orgânica pode ser incorporado no solo. E quanto então se estaria contribuindo para reduzir o efeito estufa. E se você está reduzindo o efeito estufa, amigo, você está gerando créditos de carbono. Tá? Tem que pensar nisso também. Né?
Outra coisa, tá, gente? Só um detalhezinho que eu observei aqui. Havia me esquecido em referência não ao ar, mas à água, tá? Voltando lá na questão de irrigação, eu anotei aqui para comentar com vocês essa questão da cobrança da água, tá? Que alguns estados estão tentando implantar. Quais seriam assim, as questões positivas que geraria a cobrança do uso da água e se teria aspectos negativos disso, né? Então, o que significa cobrança da água? Significa, assim, ter um recurso. E nós podemos usar esse recurso de uma forma livre. Você paga para transportar a água, na verdade. Você paga pela energia, você paga pelo encanamento, tá? Você paga lá uma licença para autorizar você usar, mas você não paga pela água propriamente dita. Bom, então vamos começar a cobrar? Ah, por que vamos cobrar? Ah, porque se você cobra, o cara não vai fazer desperdício do recurso. E ele vai começar a usar de uma forma racional. Então ele vai ficar preocupado em colocar mecanismos que apliquem só aquilo que a produção usa. Por quê? Muitas vezes, isso foi feito um estudo aqui, já faz tempo já esse estudo, foi feito um estudo na região acho que de Londrina, sobre os que estavam produzindo com irrigação, e eles chegaram à conclusão que a maioria absoluta dos produtores usava água em excesso. Aliás, eles estavam diminuindo a capacidade produtiva pelo excesso de água, ou seja, jogando água fora. E fora a questão da manutenção, de tubulação, bombas, rompimento de adutoras, de encanamento, que gera desperdício, as pessoas não têm preocupação, né? Então, quando você está pagando por aquilo, tudo isso vai entrar na conta. Então as pessoas vão querer diminuir esse custo. Ótimo. Um aspecto positivo, eu acho isso legal. Eu acho que a pressão sobre custos é boa para todo mundo, inclusive em casa. Porém, você vai pagar para quem? Quem que é o dono da água? Ah, é da sociedade, é um recurso, né, um bem difuso, como a gente chama na doutrina jurídica, né, um bem difuso. Então, vamos pagar para o representante. Para quem? Para o Estado? Aí entra no aspecto que eu particularmente sou contra. Eu já falei para vocês que eu sou um cara muito equilibrado nesse aspecto, né? Que o Estado sim tem que existir e o Estado tem que ser forte. E de preferência por agentes não corruptos. O que o Estado não pode ficar fazendo é invadindo esses setores da produção onde ele vai ser ineficiente. E aí você está gerando uma forma de arrecadação a mais, vocês estão percebendo? Na verdade é como se estivesse naturalmente gerando um tributo para isso, jogando na mão do Estado. Então não creio que esta seja a saída. Eu acho que sim, temos que ter mecanismos regulatórios muito claros, muito transparentes e acessíveis. Também criar um sistema regulatório que é extremamente burocrático, custoso, que vai inviabilizar um monte de gente, vai impedir que as pessoas entrem. Não, ele tem que ser simples. Ele tem que ser claro, transparente, firme, realmente regule o uso da água, mas simples de ser aplicado. Então, eu não sou a favor da cobrança do Estado. O Estado pode atuar, inclusive, como eu falei no caso das bacias, controlando a quantidade a ser usada naquele ambiente. Tranquilo, eu acho que tem que ter esse poder baseado em estudos técnicos, o controle de uso. Mas não a cobrança, isso não vai resolver. Tem que cobrar, controlar tecnicamente o uso, a quantidade de uso. E não o se utilizar desse mecanismo econômico. Eu acho que aí não vai funcionar, gente. Não vai funcionar. Muito bem, falamos da poluição do ar, dessa questão da geração do efeito estufa, temos que ter um controle sobre isso. E a outra questão, gente, muito importante aqui, vou usar a vermelhinha porque a preta está sem tinta já, tá? É a questão da biodiversidade. Então, mais uma vez, né, sendo técnico, pragmático, realista, sim, né,
a agricultura brasileira, não precisa nem falar só na agricultura dos anos 50 para cá, não, nós estamos falando da agricultura, da exploração da floresta brasileira desde 1530, né? Foi promovida uma devastação enorme. Vou até passar os dados para vocês aqui, ó. Mata Atlântica, devastado 93%, tá? Segundo o WWF. Lembrando, tá, gente, que esses números a gente passa assim só para dar um pouco de impacto, né? Porque precisamos